Vamos falar sobre a audiência do Felipe Martins na última quarta-feira. Agora sim, o slide. A Justiça dos Estados Unidos dá início à fase de provas em ação de Felipe Martins. Pois bem, vamos entender o que aconteceu nessa audiência. Essa audiência foi marcada para a quarta-feira passada, dia 9 de abril de 2025. Essa ação ela foi proposta pelo próprio Felipe, por meio dos seus advogados. Então, não é ainda a Justiça dos Estados Unidos andando pelas suas próprias pernas, não. Foi o próprio Felipe que, por meio de seus advogados, está processando o CBP aqui nos Estados Unidos para que eles entreguem informações sobre quem fraudou o registro e quando que isso aconteceu. Então, não se trata ainda de um processo criminal, porque por enquanto não se tem. Quando eles entraram com a ação, ainda não existia um nome de um acusado. Ainda não tinha quem acusar. A ação era justamente para descobrir a quem acusar. Descobrir a pessoa que fraudou o registro. A partir do momento em que você faz essa descoberta, aí sim, você tendo o nome de uma pessoa para acusar, aí sim você vai poder depois entrar com o processo criminal. Mas, por enquanto, não se tinha o nome dessa pessoa. Então, essa ação era só uma ação para solicitar documentos, solicitar informações ao governo americano. Então, após, com os devidos nomes dos envolvidos, aí sim, vai poder se iniciar a ação penal. E nesse processo, a gente tem grande chance de haver uma colaboração premiada devido às penas altíssimas, porque a justiça dos Estados Unidos, a justiça criminal, é uma justiça muito rigorosa. E lembrando que o Felipe Martins sempre pôde fazer essa viagem aos Estados Unidos. Então, ainda que ele tivesse feito essa viagem, não teria nenhum problema, porque ele não tinha, na época, nenhuma medida cautelar de proibição de deixar o país. Então, ele poderia ter feito, ele não fez essa viagem, mas se ele quisesse ter feito, ele poderia ter feito sem violar nada. Aí o pessoal pergunta, mas Ludmila, e se o Trump desse um passaporte diplomático para o Bolsonaro, para o Felipe Martins, para o Raik Parta? Não faria a menor diferença. O Bolsonaro, o Felipe Martins, eles podem ter quantos passaportes eles quiserem. Não faz diferença. A medida cautelar do Alexandre de Moraes é medida de proibição de deixar o país. Então, não importa se você está deixando o país com passaporte italiano, com passaporte diplomático, passaporte do Paraguai, pouco importa. A proibição é de deixar o país. Então, qualquer uma dessas pessoas, ainda que tenha outro passaporte, botou o pé ali para fora ali da justiça, da Polícia Federal no aeroporto, já vai ser pego. E já vai ser preso por descumprimento de medida cautelar. Essa medida cautelar que hoje vigora contra ambos, tanto contra o Bolsonaro, tanto contra o Felipe Martins, na época o Felipe não tinha. E o fato é o seguinte, que esse sujeito que fraudou os registros aqui nos Estados Unidos, ele deixa rastros no sistema. Os tais dos logs. Dá para perfeitamente saber quem foi que logou, a senha do funcionário que logou, em que dia, em que hora, em que computador. Dá para saber tudo. Então, essa pessoa que fraudou, com certeza, contava com a impunidade, contava com a reeleição do presidente Biden ou com a eleição de algum candidato do Partido Democrata. Essa pessoa que fez isso confiou no ovo na galinha. A doutora Ana Bárbara Schaffer, que é a advogada do Felipe aqui nos Estados Unidos, eu conheço, inclusive, ela explicou tudinho, assim, bonitinho na Oeste Sem Filtro. Essa audiência de quarta não entrou ainda no mérito da questão. Não entrou ainda, o fulano quis registrar falsamente a entrada do Felipe porque ele tinha algum interesse político ou foi a pedido, não sei o quê. Não foi disso ainda que tratou. Essa audiência tratou apenas de questões processuais. Essa audiência correspondeu a algo que no direito brasileiro seria algo como o recebimento da inicial no processo civil. Ainda não é uma ação criminal. Simplesmente o juiz recebeu, entendeu que aquele processo era um processo importante, que ele fazia sentido e que então ele aceitava, a justiça aceitou este processo, que é o que no Brasil a gente chama de recebimento da inicial. A doutora Ana Bárbara, inclusive, ela explicou que, num primeiro momento, o juiz até queria arquivar o caso. Só que ela entendeu que isso não era uma má vontade ou uma questão político-partidária. Não era nada disso. Ela entendeu que o juiz não tinha entendido exatamente o que ela estava querendo. Ela teve essa impressão de que não é porque o juiz era esquerdista,
É porque o juiz inicialmente não entendeu a gravidade do assunto. E após a defesa insistir, por isso que é bom você ter bons advogados, né? Após a defesa insistir, o juiz entendeu do que se tratava e aceitou o processo. Então, a doutora Ana Bárbara, ela vê grande possibilidade de você conseguir todas as informações nesse processo, inclusive o nome de quem inseriu esses dados falsos, quando que isso ocorreu. Até porque a parte demandada, que é o governo dos Estados Unidos, né, o CBP, que é o Custom and Border Patrol, ou Custom and Border Protection, uma coisa assim, eles também têm interesse em se chegar à verdade. E eles não se opuseram à demanda. E isso faz toda a diferença, porque numa demanda normal, você tem o autor de um lado e o réu do outro, e os dois ficam ali brigando, não é isso? Nesse processo, o que está acontecendo? As partes meio que se uniram. As partes não estão brigando entre si. Está todo mundo caminhando agora do mesmo lado, indo para a mesma direção. É uma ação judicial em que todas as partes querem a mesma coisa. Porque agora o governo dos Estados Unidos também quer saber, porque se trata de um assunto de segurança nacional dos Estados Unidos, ainda mais nessa era do Trump. Então, ultrapassada agora essa fase do recebimento da inicial, o processo vai entrar numa fase chamada de discovery, que é a fase de descoberta. E é uma etapa fundamental, é uma etapa na qual as partes elas trocam informações, documentos, provas que possam ser relevantes para o caso. Não pode haver surpresas no julgamento. Ambas as partes elas devem conhecer todos os fatos que estão envolvidos. Elas devem conhecer todas as evidências, todas as testemunhas que vão ser chamadas. E os principais instrumentos dessa fase de discovery são os seguintes. Até fiz uns slidezinhos aqui com os nomes. Ó, o primeiro instrumento da discovery são os interrogatories, são os interrogatórios, perguntas por escrito, que as partes vão enviar umas para as outras. E essas perguntas, elas devem ser respondidas sob juramento. E isso não existe no direito brasileiro, né? Quando você faz a outra parte, por exemplo, no processo criminal, o réu ele tem todo o direito de até mentir, ele pode ficar em silêncio, ele pode mentir. A testemunha não pode mentir. Mas o réu pode. No processo criminal, ele pode mentir. E aqui nos Estados Unidos tem o chamado perjúrio. Aqui nos Estados Unidos, ninguém pode mentir, nem o réu. Então, tem essa diferença para o direito brasileiro. O outro instrumento dessa fase de discovery é isso aqui. Request for Production. Pedidos de produção de documentos. Então, são requisições para que a outra parte entregue e-mails, registros, mensagens, contratos, documentos em geral. Então, a parte vai pedir, a defesa do Felipe vai pedir, e a outra parte vai entregar o que tem. Bom isso, né? A gente quer saber quem logou, quer saber o nome da pessoa, tudo isso. Um outro instrumento que vai ser usado nessa fase do processo, na fase do discovery, depositions, depoimentos orais. Então, eles vão convocar testemunhas para prestar depoimentos sob juramento. Tudo vai ser registrado por taquígrafo ou por vídeo. Outro instrumento que eles vão utilizar, requests of admission, pedidos de admissão. Uma parte, ela pode pedir que a outra parte admita ou negue certos fatos para agilizar o processo. Então, a defesa do Felipe pode pedir para a outra parte, já que está colaborativo, pode pedir para admitir. Realmente, houve aqui um funcionário nosso que fez inserções falsas no registro aqui dessa pessoa. Um outro instrumento a ser utilizado é isso aqui. Subpoenas, são as intimações. São ordens judiciais para que terceiros forneçam documentos ou compareçam para depor. Então, aqui eles podem pedir para, sei lá, pode pedir para algum banco entregar algum documento, quebra de sigilo bancário, vai pedir para entregar, enfim, quebra de sigilo telefônico, vai pedir para a operadora de telefonia entregar os dados. Então, essas operadoras, esses bancos, enfim, essas pessoas vão ser intimadas para fornecer documentos ou para fornecerem depoimentos também. E, com certeza, a defesa do Felipe vai pedir os logs com o nome do agente que fez o registro falso, vai pedir o IP, e-mails internos que esse agente trocou com outros agentes, com eventuais comunicações que esses agentes fizeram com autoridades brasileiras. Já pensou? Isso aí tudo, com certeza, a defesa vai pedir. E-mails trocados, eventuais e-mails. De repente, uma quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Não sabe se essa pessoa, de repente, recebeu algum valor.
algum valor significativo para fazer o que fez. A gente não sabe se fez por ideologia, ou se fez porque recebeu alguma ameaça, ou se fez porque ganhou algum dinheiro. Então, essa fase do discovery é a fase, assim, é o terror para quem está sendo investigado. Eles podem pedir gravações de câmeras, testemunhos. Então, assim, com certeza, nesse momento, tem gente chorando debaixo da cama. Nessa fase da discovery vai começar, então, a produção de provas. E o fato é, nós já sabemos o nome do provável criminoso. Eu sei, não posso falar, até porque eu também não posso atrapalhar as investigações. Né? O Alan já falou lá no programa dele, não falou o nome, mas já deu essa informação, então por isso, como essa informação já foi dada, então eu falo aqui, senão acho que nem isso eu falaria. Mas enfim, como já deram a informação lá na timeline, eu reproduzo aqui. Então, nós já sabemos o nome do provável criminoso. E como o Alan, ele já adiantou, trata-se de um homem brasileiro, naturalizado americano. Então, é um homem brasileiro que trabalha aqui nos Estados Unidos. E ele é naturalizado americano. Até porque, só pelo nome errado, Felipe, porque o nome do Felipe se escreve com I, é Filipe, e não Fê. E esse erro, né, colocar como Fê um nome que é Fi, esse erro ele só poderia ser praticado por um brasileiro ou um falante nativo de língua portuguesa. Porque Felipe vem de Philip, Filipe com I. Sabe o Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Aquele Felipe do Luiz Felipe é com PH, né? Filipe. Não é Felipe, é Filipe. PHI. Então, quem é americano jamais erraria Felipe colocaria Felipe com E. Se um americano, somente americano, não brasileiro americano, um americano fosse fraudar, não erraria o nome para E. Manteria o nome com I. Então,